único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador de todos os dias. Seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a prosperidade divina, entrando em todas as áreas da nossa vida. Sim, nos rendemos a Deus, consagramos a Ele esse dia e profetizamos. Será um dia de milagres, será um dia de coisas grandes e poderosas. Livra-nos do mal, Senhor. Livra a nossa família de todo mal e que todo tipo de ataque espiritual contra a nossa casa, contra a nossa vida, está por terra no nome de Jesus Cristo. Declaramos que a nossa casa está cercada pela bondade do Senhor e que nenhum mal pode tocar nos nossos. Por isso damos uma ordem a toda maldade, a toda inveja, a toda enfermidade, a todo ataque de confusão, a tudo aquilo que vem para atrapalhar, que vem para perturbar, saia do caminho agora. No nome de Jesus Cristo, Senhor, dá livramento a essa pessoa, dá proteção a essa casa, no nome de Jesus. E te pedimos que o dia de hoje seja um dia abençoado, sejamos bem-sucedidos em tudo o que fizermos, que as boas notícias cheguem a nós, que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida e que tudo aquilo que Deus tem reservado para nós chegue de forma abundante, multiplicada, assim como o nosso Deus é abundante, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Escreva nos comentários: o meu Deus é abundante. Amém? Nosso Deus é abundante. Todo milagre que Jesus fez, Ele fez para mais. Ele multiplicou os pães e os peixes. Ele transformou água em vinho. Tudo que Ele fez foi abundante. A pesca que Ele permitiu que acontecesse no barco de Pedro, onde ele estava, foi uma pesca abundante. Pedro teve que chamar os amigos, os barcos que estavam próximos, para ajudá-lo a tirar os peixes do alto mar. Aonde Jesus estava, Ele era farto, Ele era generoso, Ele era abundante, Ele não tinha uma mente escassa, Ele não fazia um milagre escasso. Tudo que Ele fazia era bom, tudo que Ele fazia era generoso, tudo que Ele fazia era abundante. Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. Eu quero que você ouça essa palavra. E eu também quero liberar uma palavra profética já no começo dessa oração. Então recebe essa palavra aí. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser abundante também. Amém? O que Deus está preparando para a tua vida nessa semana ainda vai ser abundante, vai ser mais do que você esperava. Vai ser melhor do que o que você estava orando. No nome de Jesus, Deus faz mais do que nós oramos, muito mais. Ainda mais se você pede para que a vontade dele se cumpra na sua vida e você está cumprindo princípios, está fazendo a sua parte, você vai ver a bondade de Deus derramada com tanta generosidade na sua vida que você vai se alegrar. Você crê nisso? Você crê em nome de Jesus? Então escreve aí nos comentários que você vai ver a bondade do Senhor essa semana. Você vai ver a bondade do Senhor e de forma abundante na sua vida, em nome de Jesus. Está liberada essa palavra profética. Deus me deu uma palavra e a palavra é: sempre haverá inveja. Sempre haverá inveja. Você pode viver a vida mais, eu posso dizer, longe dos olhares. Você pode ser o tipo de pessoa que não publica suas vitórias, suas conquistas. Você pode ser o tipo de pessoa que
não está nas grandes rodas. Você pode ser o tipo de pessoa que não tem, talvez, muita influência ao redor, que vive, mas onde haver pessoas, onde haverá um homem, seja simples ou não, haverá inveja. Por isso que em 1 Samuel capítulo 16, verso 7 diz: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O que Deus está dizendo é que Ele não olha para as pessoas como nós olhamos. Nós olhamos para as roupas de marca, nós olhamos para aquilo que aquela pessoa tem ou aquilo que ela não tem. Nós olhamos para o estereótipo dela, nós olhamos para ver se ela é uma pessoa confiável, nós analisamos que tipo de pessoa está na nossa frente. Só que Deus, Ele não faz a mesma análise. Deus, Ele vê o coração. Você sabe que já foi provado que pessoas que se vestem melhor, muitas vezes são melhor tratadas do que quem se veste à vontade, podemos dizer, quem fica à vontade, que não se importa com o que os outros pensam. E essa é uma verdade. No entanto, mesmo assim, nós podemos nos enganar, porque nem sempre um terno bom, nem sempre um perfume caro, nem sempre um relógio bom, nem sempre uma pessoa que está, muito bem arrumada, significa que ela é uma pessoa boa de coração. Entenda, sempre haverá pessoas que não vão gostar de nós. E tudo bem, porque isso faz parte da vida. Sempre haverá alguém que acha que não demos o suficiente a elas. Pessoas que você vai fazer, vai ajudar, você vai ser, um ombro amigo, você vai ser um intercessor ou uma intercessora, você vai ajudar financeiramente, e aquela pessoa sempre vai achar que você não fez o suficiente por ela. Ela lhe cobra por uma obrigação, que é responsabilidade dela. Ou seja, as pessoas, elas gostam muito de cobrar. Elas gostam muito de cobrar. Eu não sei se isso acontece com você. Sempre haverá palavras de acusações e incompreensões, porque é o mundo que nós vivemos. As pessoas acusam, as pessoas não sabem cuidar da vida delas, as pessoas julgam, as pessoas criticam, as pessoas estão sempre procurando ver algo para atacar. E isso não é uma coisa legal, mas é algo que está no mundo. Jesus não tinha esse comportamento de ficar, apontando o dedo, julgando as pessoas, medindo elas. A Bíblia diz que nós não podemos julgar para que não sejamos julgados, mas, as pessoas, tudo que elas fazem hoje, em sua grande maioria, é ficarem julgando umas às outras, é julgando por aquilo que o outro tem, é julgando aquilo pelo que o outro fez, é jogando na cara o passado, é jogando muitas vezes eu posso dizer, até nas redes sociais, algo que elas não concordam. Sempre haverá aqueles que pela dor nos olharão através da sua própria ótica do mundo, não importando quem somos. Ou seja, a pessoa tem uma dor e ela então, ao olhar para você e ver que você não tem aquela dor, vê que você está numa posição melhor ou tem uma situação melhor, ela ataca você porque ela tem essa dor. Eu já vi gente com inveja de criança, eu já vi gente com inveja de comida de restaurante, gente com inveja de roupa, gente com inveja de relógio, gente com inveja da vida que o outro tem, Pessoas que não sabem cuidar da sua vida, mas gostam de cuidar da vida dos outros. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus deixaria, de ser uma bênção na vida das pessoas para ficar atacando, para ficar falando mal, para ficar até mesmo
julgando e falando fofocas para as pessoas, porque hoje se tornou uma coisa normal a fofoca, se tornou uma coisa normal falar mal dos outros, falar mal do vizinho, falar mal do parente, sabe? Criticar muitas vezes uma publicação. Sabe que às vezes as crianças, elas são muitas vezes atacadas por adultos que nunca cresceram. Sabe, pessoas que ficam com inveja de uma festinha de uma criança, de aniversário. Pessoas que muitas vezes ficam com inveja da felicidade de um casal, da felicidade de uma família bonita, de uma família reunida ao redor da mesa, sabe, de pessoas felizes. Parece que a felicidade incomoda. A felicidade incomoda. A felicidade incomoda, o sorriso incomoda, a alegria incomoda. Sabe, você ser uma pessoa correta incomoda as pessoas. É por isso que quando o Senhor falou com o profeta Samuel sobre Davi, sobre os irmãos de Davi, o Senhor falou com Samuel que ele não olha como o homem olha, porque Deus, ele vê o homem de uma forma diferente. Por isso aqui vem a primeira palavra para você. Precisamos nos olhar pela ótica de Deus. Se você é o tipo de pessoa que é atacada, se você é o tipo de pessoa que é invejada, talvez você diga assim: olha, eu nunca fiz o mal para as pessoas, mas as pessoas estão sempre querendo fazer o mal para mim. Eu nunca invejei o que é dos outros, mas agora que eu comprei a minha casa, as pessoas me invejam. Eu comprei o meu carro, as pessoas não sabem quantas parcelas eu tenho para pagar e as pessoas me invejam. Se você sofre isso, você tem que parar, sabe, de se olhar de acordo com a ótica dos homens. Você precisa se olhar de acordo com a ótica de Deus e da forma da ótica de Deus, ser um filho de Deus. Você é mais do que vencedor. Você não tem que ficar se importando com aquilo que os outros pensam. O que importa é o que o céu pensa a seu respeito. É isso que importa. Sabe, no frigir dos ovos, podemos dizer assim, o que importa é o que Deus pensa de você. Não é o que os outros pensam, o que os outros falam. As pessoas sempre vão falar. As pessoas sempre vão falar. As pessoas vão sempre querer atacar. Não todas, mas muitas. O problema é quando deixamos isso interferir em quem somos. Você fica se importando tanto com aquilo que as pessoas falam, que você deixa isso interferir em quem você é. Daqui a pouco você se torna uma pessoa que você não é, só para agradar as pessoas. Sabe, você não precisa ser o que os outros querem que você seja. Você tem que ser a originalidade do propósito que Deus colocou aqui nessa terra. Você é um filho de Deus. Você tem que caminhar tranquilo, você tem que caminhar em paz, você tem que caminhar crendo, sabe, que agradar a Deus, viver uma vida reta, uma vida íntegra, mesmo que as pessoas da tua família, mesmo que as pessoas do teu trabalho, mesmo que as pessoas ao teu redor, eles não saibam, sabe, da sua realidade, você tem que viver uma vida feliz. Sem essa carga, sem essa pressão, sem esses olhares em cima de você. Eu tenho defendido isso, digo para minha esposa, a minha vida privada é a minha vida privada. Eu não posto para todo mundo ver meu dia a dia, é o mínimo dos mínimos, vou aonde eu quero, sabe? Se eu tenho que ir num restaurante eu vou, se eu tenho que ir comprar uma roupa eu vou, sabe? Eu não fico me cuidando, e não importa se eu estou num churrasco com amigos, se eu estou na igreja, aonde eu estiver, eu quero estar em paz. Eu quero estar em paz, eu não quero me importar, sabe, com o que penso, com o que deixo de pensar, não quero deixar de estar nem com as pessoas simples e nem com as pessoas que não são tão simples. Eu quero viver uma vida sem essas pressões. Quero viver olhando para Deus, agradando a Deus, vivendo uma vida reta e deu. Sabe, nós temos que eliminar aquela pressão externa que vem muitas vezes para tentar nos abater. E a terceira coisa, não permita
que as pessoas pensam ou falem sobre você defina o caminho do seu propósito. Isso não pode definir você. Isso não pode definir você. Você não pode ficar, querendo mudar aquilo que Deus falou para você ou aquilo que Deus te deu só para agradar A ou B, só para que meia dúzia de pessoas parem de falar menos de você. De repente você é uma pessoa de autoridade, você é um político, você é um juiz, você é um empresário emergente, seja lá o que você é ou o que você está fazendo. Não saia do seu propósito por causa dos outros. Eu não sei para quem que é essa palavra, eu não sei para quem que é essa palavra, mas Deus está falando com alguém. Amém? Deus está falando com alguém. E Deus manda dizer para essa pessoa que está aí me ouvindo, você precisa estar focado em Deus. Você precisa estar focado no seu propósito. E o Senhor vai te honrar. Amém? Então para de te importar, confia no Senhor, a inveja sempre vai haver. Não deixa de comprar por causa dos invejosos, não deixa de viver por causa dos invejosos, certo? Viva uma vida leve. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Não tem uma mente escassa, mas uma mente generosa, de filho de Deus, de filha de Deus. Se alegre com a alegria dos outros, se alegre com a felicidade dos outros, se alegre com a prosperidade dos outros. Não seja alguém invejoso. Amém? E ore contra a inveja. Esse é o meu conselho para você hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Quero também lhe convidar, hoje à noite nós vamos ter uma palavra exclusiva para quem é da Academia Quino Global. Eu preparei algo especial para os meus alunos da Academia Quino Global hoje à noite, tá? Hoje à noite eu preparei algo especial para os meus alunos da Academia Quino Global. Vocês vão amar essa direção que eu vou dar para vocês hoje. E se você não é aluno ainda da Academia Quino, eu convido você a se tornar nosso aluno. Inclusive nós vamos ter algo muito específico, na verdade 2 grandes eventos vamos ter dentro da Academia Quino. Você não pode perder. Se você quiser se tornar aluno nosso, vá hoje mesmo no nosso site www.vinicius7.com.br e você vai aprender a viver o seu propósito, a viver uma vida abundante, a viver uma vida profética com a visão de Deus para o seu futuro. Amém? Vá no meu site www.vinicius7.com.br e se torne hoje aluno da nossa academia. E se você vê o que nós temos feito, os nossos programas de televisão, nós temos hoje o programa diário na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã. Pelo menos ore por nós, certo? É desafiador, não só os valores, mas a pressão que nós enfrentamos de estar na televisão. Por isso eu peço as suas orações em favor de nós. Amém? Tenho certeza que sua oração na nossa vida vai nos ajudar muito, tá bom? E se você ainda não adquiriu esse livro aqui, ó, Café com Jesus, que é um devocional, adquira. Vai ser uma bênção na tua vida, no teu dia a dia. Adquira para presentear tua família, presentear teus funcionários, presentear uma pessoa que você ama muito. É uma palavra para cada dia do ano. Vai abençoar alguém. Lá no meu site você encontra. Deixa eu declarar o Salmo 91 e eu tive uma visão enquanto eu estava ministrando. Eu vi uma corrente prata. Eu vi uma corrente prata com um coraçãozinho prata também. Um coraçãozinho bem pequenininho assim, prata. E Deus me disse que não é pelo valor que essa pessoa usa frequente esse colar prata. É porque existe um valor sentimental aí nesse cordão. E Deus manda dizer para você que há consolo para a tua vida, a porta aberta. E o Senhor me disse também que aquilo que Ele abriu, ninguém vai fechar. Então creia, o Senhor está dando essa palavra para você. Tem uma pessoa também se chama Renan. Tem uma pessoa que está aí, talvez, não sei se é a esposa ou se é a mãe do Renan. E Deus manda dizer para você, Renan, escute essa palavra. Deus já tirou você
de ambientes tóxicos e vai tirar você de mais um ambiente tóxico. E o Senhor está preparando um caminho novo para você. Eu vejo que há pessoas intercedendo pela sua vida e você vai começar a caminhar de uma forma diferente nos próximos dias, porque Deus está preparando coisas por meio da tua família, por meio das orações das pessoas próximas de você, para você. Amém? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero pedir a você que está aí, que você compartilhe com 7 pessoas essa oração agora. Você está sendo muito abençoado. Eu vou fazer uma oração, vai te abençoar mais ainda. Compartilhe com 7 pessoas essa oração. Mande para os teus amigos, para os teus parentes. Deus vai te abençoar mais. Faça isso, seja um semeador da palavra de Deus. Amém? Se você está aqui pela primeira vez, te inscreva no canal. Te inscreva. Só vai fazer bem para você. Amém? Vai ser uma bênção também nós estarmos orando pela tua vida constantemente aqui. Então te inscreve no canal. Deus me mostrou uma pessoa que está aí me ouvindo. E essa pessoa tem uma mancha do queixo para baixo do pescoço. Essa pessoa tem uma mancha, não sei que tipo de mancha, se é mancha de nascença ou se é de outro problema, mas é do queixo para baixo aqui, do pescoço. E seja você quem for, o Senhor está falando com você nessa palavra que eu ministrei. Amém? O Senhor está falando com você. E o Senhor é teu protetor. Você não precisa mais se defender de algumas coisas, Deus te protege. Creia que Ele é o teu escudo, Ele é por você, você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. Essa é uma palavra profética para a sua vida, em nome de Jesus. Eu também quero falar com a Mônica, que tem um documento para assinar hoje, já tem até a hora marcada, à tarde. Deus vai te dar vitória. Mônica, em nome de Jesus, Deus está contigo. Amém? Eu quero orar por você agora, eu quero orar por quem está doente, eu quero orar por quem está aflito, por quem está sentindo um peso de inveja nos últimos dias muito grande. Eu quero orar por você em nome de Jesus também. Amém? Senhor Deus e Pai, nós cremos que se Jesus foi invejado quando andou aqui nessa terra, quem somos nós para não enfrentarmos também pressão, para não sermos também invejados? Por isso, ó Deus, nós cremos que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro e nós queremos nos ver como o Senhor nos vê. Nós queremos nos ver como filhos de Deus, como filhos amados do Senhor. Queremos nos ver como pessoas que estão procurando agradar a Deus. Por isso, ó Deus, que todo tipo de pressão que essa pessoa tem sentido, de inveja, de maldade de pessoas ao redor, de pessoas querendo prejudicá-la no seu caminho e até mesmo a obra do caçador, como está escrito no Salmos 91. Senhor, nós oramos agora para que o Senhor desfaça todo o laço do passarinheiro e que a justiça de Deus toque na vida dessa pessoa.
de uma forma sobrenatural, que a integralidade do propósito de Deus se cumpra na nossa vida e que não haja nada que impeça, como está escrito na Tua palavra, operando eu, quem impedirá? Senhor, nós abrimos a nossa vida para o Teu operar, abrimos a nossa vida para o Teu trabalhar, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro agora, eu oro pedindo a Tua intervenção na vida dessa pessoa, a Tua intervenção na casa dela, a Tua intervenção na família dela. Isso que o Senhor me mostra, Pai, dessa plataforma, eu não sei se isso é algo natural ou se isso é algo espiritual, dessa plataforma, ó Deus, que eu vi, como se ela estivesse caindo, essa plataforma, fosse uma coisa perigosa, fosse um problema sério, seja o que for, ó Deus, seja isso no âmbito espiritual ou seja isso no âmbito natural, qualquer tipo de plataforma natural ou uma plataforma, Senhor, como um símbolo, meu Deus, que o Senhor nesse momento venha a trazer livramento para essa pessoa que está me ouvindo, para ela, para as pessoas da casa dela, haja livramento sobrenatural. Senhor, eu oro para que o Senhor dê vitória a essa casa, vitória a essa família. Eu oro para que seja cancelado toda obra do mal, toda a maldade, todo ataque das trevas contra a vida dela não prospere, não vá adiante. Eu oro para que a enfermidade se curva ao nome de Jesus Cristo, a opressão se curva ao nome de Jesus Cristo agora também. Declaramos, Pai, que toda maldade se curva agora diante do nome de Jesus Cristo e que essa pessoa está sendo tocada por Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura. Te pedimos perdão também pelos nossos pecados. Te pedimos perdão pelas nossas falhas. Senhor, tira de nós aquilo que não te agrada e que a palavra de Deus cada vez mais nos limpe, nos revele. Queremos viver para agradar a Deus. No nome de Jesus Cristo, eu peço teu favor sobre essa vida e que o dia de hoje seja um dia marcado pelo Deus abundante, pelo Deus generoso, pelo Deus que cura, pelo Deus de milagres. Está liberada a palavra. Amém e amém. Amém, gente querida. Você recebe essa oração e essa palavra? Então não esqueça de compartilhar com 7 pessoas. Faça a sua parte. Às 9 da manhã eu vou estar aqui junto com vocês, se Deus quiser. Um forte abraço, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra todos da nossa família. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço do passarinheiro. Livra-nos da língua má. Livra-nos das difamações, das calúnias, da inveja, da contrariedade, da oposição. Entregamos a Ti, Jesus, o nosso dia. Pedimos que o Senhor nos guie nesse dia. Nos dirija, Espírito Santo, e nos livre de todo o mal, nos livre das tentações, nos livre, Senhor, até mesmo da roda dos escarnecedores. Pedimos, Pai, que a Tua mão de poder esteja abençoando o nosso caminho, esteja também, Senhor, nos direcionando para o caminho certo, para as decisões certas. Pedimos que o Senhor guarde a nossa família, coloca, Senhor, um cerco sobrenatural em volta dos nossos filhos, guardando, Senhor, a entrada e a saída deles. Guarda, Senhor, o nosso casamento, guarda a nossa saúde. E te pedimos, ó Deus, envia força do céu sobre as nossas vidas, nos dá força para continuarmos, nos dá ânimo para continuarmos, nos dá coragem para continuarmos, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, como está escrito em Tiago 1,5, sabedoria, porque temos falta. Reconhecemos a nossa dependência de Ti. Fala conosco, Espírito Santo, na nossa trajetória do dia de hoje. Fala conosco, dirija as nossas decisões. É o que nós te pedimos. E também oramos, Pai, para que a justiça do Senhor
trabalhe em nosso favor. Que a justiça do Senhor haja no nosso trabalho, que a justiça do Senhor haja na nossa casa, que a justiça do Senhor haja na nossa vida. Graças te damos, Espírito Santo, graças te damos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Você que está nesse propósito, eu quero fazer agora algo pela fé junto com você, algo profético. Pega aí a tua carta, amém? Pega aí a tua carta, a carta que você fez para Deus. Nós fizemos uma oração específica aqui nessa carta, com detalhes, tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que precisamos de uma intervenção do Senhor. Então nós vamos apresentar a Deus a nossa petição. E eu gostaria que você, junto comigo nesse momento, declarasse assim: Senhor Jesus Cristo, apresento diante de Ti a minha carta e oro para que o Senhor traga respostas, oro para que o Senhor venha intervir e oro para que o Senhor libere a unção que quebra julgos, a unção que desfaz julgos espirituais. Libera a Tua unção, Senhor, sobre o nosso pedido de oração. Aonde houver um peso espiritual, onde houver uma opressão, que seja removida no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E no poder de Jesus Cristo e na autoridade de Jesus Cristo, nós damos uma ordem: mal, pega tudo que você tem enviado contra a minha vida e vai embora em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E você que ainda não fez sua carta para Deus, essa carta aqui, você pode baixar lá no meu site, www.vinicius17.com.br, é gratuito. Ou também você pode pegar uma folha em branco, se não conseguir baixar, e fazer a sua carta para Deus, ok? Eu quero começar glorificando o nome de Jesus hoje, por um testemunho maravilhoso que eu recebi da Gilzilene. E ela escreveu assim: a paz. Eu quero testemunhar o milagre que Deus fez na vida do meu filho Daniel. Ele nasceu com uma má formação no esôfago e precisou fazer uma cirurgia com apenas 7 dias de vida. Foram dias de muita angústia no pós-cirúrgico. Ele ficou 14 dias em coma induzido e ao todo foram 37 dias de internação na UTI. Em todos esses dias me mantive firme no Senhor Jesus, na certeza de que Ele iria curar o meu filho. Em uma de suas orações em junho, o Senhor disse que algumas pessoas que estavam naquela oração receberiam boas notícias antes do meio-dia, e eu tomei posse da palavra. Naquele mesmo dia, meu filho saiu da UTI. Hoje ele está completamente curado, sem nenhuma sequela, porque Jesus operou e o curou. Agradeço ao Senhor por estar todos os dias em oração e por nos ensinar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. Amém? Eu não curo ninguém. Não tenho esse poder, não nasci com esse poder. Mas Jesus cura. E nós temos que colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Diga assim comigo: minha fé está posta em Jesus Cristo. Amém? Se você colocar a fé em Jesus Cristo, Ele nunca vai te decepcionar. Nunca, nunca, jamais. Então coloque toda a sua fé. Eu nunca pedi para você colocar sua fé em mim. Eu sou homem, sou falho, mas Jesus é o Senhor. Amém? Muito bem. Deus me deu uma palavra e o tema dessa palavra é desrespeitado. Esse é o título da palavra hoje, desrespeitado. Ninguém foi tão desrespeitado como Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, veio a essa terra para uma missão nobre, para uma entrega sem igual. E Ele foi desrespeitado, não apenas por aqueles que não tinham religião, mas principalmente por aqueles da religião. E eu gostaria de compartilhar com você um texto, que é Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. Olha o que está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação
o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Escritura diz que Jesus esvaziou a si mesmo. Eu parei para meditar um pouco no que significa isso. Jesus se esvaziou de si mesmo. Significa que tudo aquilo que a carne, que o impulso da carne gostaria de fazer, Jesus abriu mão. Então todos os sentimentos que vêm a nós quando somos injustiçados, quando somos traídos, quando somos acusados, quando de alguma maneira alguém usa de maldade para usar o seu nome, para crescer em cima de você, tudo isso, Jesus se esvaziou. Ele andou por aí, fazendo bem para as pessoas, curando, alimentando os famintos, e muitas pessoas o ridicularizaram, caluniavam-no, diziam coisas que não eram verdade sobre ele. E uma das piores coisas que pode existir é quando alguém fala algo de você que não é verdade. Eu vim de uma cultura, eu vim de uma formação de família que a gente sempre tentou fazer as coisas certas na vida. Pagar quem deve, ser o tipo de pessoa que tem palavra, que diz que vai fazer uma coisa e cumpre. Ou seja, você trabalha na sua vida, não só para a sua subsistência, para a sua sobrevivência e dos seus, mas também construindo o nome. E Jesus, ele era o filho de José e da Maria aqui nessa terra, mas ele também era o filho de Deus. É o próprio Deus. E a Bíblia diz que quando ele começou o seu ministério, começou as encrencas, começou a fúria dos religiosos contra Jesus. Ou seja, antes dele começar o seu ministério, a vida dele, todos os que o conheciam, a família, o amigo, aqueles para quem estava na volta dele, talvez ele trabalhava também nos negócios do pai, ele era correto, as pessoas tinham ele, sabe, como alguém de caráter, que obedecia às leis, às regras, mas quando ele começou a cumprir o seu chamado, as pessoas que viram o seu sucesso, que viram o seu crescimento, que viram a manifestação do reino de Deus nele, começaram a ridicularizá-lo. Seus próprios irmãos não acreditavam nele. Os líderes religiosos chamavam Jesus de diabo e diziam que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Chamavam Jesus de falso profeta a todo momento. E sabe, para alguém que faz as coisas certas e é ridicularizado dessa maneira, geralmente, quando você é desrespeitado, você se entristece por dentro, você se vê ferido, você se vê machucado, porque uma coisa é quando falam de você algo que é verdade, aí não tem o que fazer, mas e quando falam de você algo que você não é? Quando você é desrespeitado por uma pessoa. Jesus não poderia ter sido mais amoroso, gentil, generoso, mas certas pessoas estavam determinadas a entendê-lo mal, a deturpá-lo, a julgá-lo mal.
E quando os ataques começaram, a Bíblia diz que ele se esvaziou. Então, se ele se esvaziou, a reputação dele não importava para ele. O que ele tinha de caráter, sabe, não mudava o que as pessoas pensavam dele. E sabe o que me chama a atenção? Que Jesus não se incomodava. Jesus não se incomodava com as críticas, Jesus não se incomodava com as perseguições, Jesus não se incomodava daqueles que estavam atacando ele. Eu fico imaginando o que iriam chamar Jesus se ele estivesse hoje aqui nos nossos dias. Porque é isso que nós vemos, as pessoas muitas vezes atacando umas às outras, às vezes pessoas até da igreja, se degladiando entre elas, criticando, às vezes buscando defender uma defesa daquilo que acredita, acaba passando por cima das pessoas, acaba falando mal das pessoas, desrespeitando as pessoas, envergonhando as pessoas, falando coisas que não é. E nós ficamos vendo como que Jesus tratou todos os assuntos. Ele ignorava. Nem sempre a gente consegue ter esse mesmo sentimento de ignorar. Grande parte das coisas que acontecem na nossa vida, nós vamos ter que aprender a ignorar e colocar nas mãos de Deus, nos esvaziar de nós mesmos, não deixar com que a mágoa, sabe, encontre um lugar dentro de nós, não deixar que o ressentimento faça parte da nossa vida. De repente você investiu muito numa pessoa, você ajudou aquela pessoa, você, sabe, foi bom para aquela pessoa, e do nada ela diz a você que ela vai agora sair, que ela tem uma outra missão. Agora, se fosse para o bem, você entenderia, mas e quando você sabe que na verdade agora essa pessoa vai ser o seu concorrente? Você entende o que eu estou falando? Tem coisas que nos chateiam, que nos aborrecem, situações onde as pessoas realmente desrespeitam a gente, nossa dignidade, nossa honra. E sabe, tem gente que não é de ficar batendo boca na internet. Eu sou o tipo de pessoa que não bato boca, não falo mal de ninguém. Se alguém fala mal de mim, eu sei que isso, eu posso dizer que faz parte, né? Quando eu tinha lá 200, 300 mil inscritos aqui no meu canal, eu não tinha nenhum hater, não tinha nenhum crítico, ninguém falava mal de mim. Quando eu fiz 1 milhão de inscritos no canal também, a maioria das pessoas, sabe, nunca tive problema com ninguém porque eu não sou de falar da vida de ninguém. Mas depois, quando você começa a crescer, começa a aparecer pessoas que não gostam de você, pessoas que, como Jesus aqui, estão determinadas a te entender mal. O que Jesus fez? Será que ele gastou toda a sua energia tentando endireitar as pessoas? Convencer essas pessoas que elas estavam erradas? Provar para essas pessoas quem ele era? Não. Sabe o que Jesus fez, meus irmãos? Ele não respondeu palavra alguma. E eu oro muito sobre isso. Eu digo: Senhor, me dá essa capacidade que o Senhor tinha de ser atacado, de ser injustiçado, sabe? De ser muitas vezes difamado. Me dá essa graça de não falar nada também. Me dá essa graça de ficar quieto. Me dá essa graça de só baixar a cabeça e de aguentar calado. Me dá essa graça, porque era isso que Jesus fazia. Ele não perdeu tempo tentando convencer as pessoas a serem a seu favor. Pessoas que nunca seriam a seu favor. Às vezes a gente gasta tempo, gente, debatendo com pessoas. Às vezes a gente gasta tempo, sabe por quê? Porque você está perdendo tempo com uma pessoa que não quer te ouvir. Você está perdendo tempo com uma pessoa que ela já determinou no coração dela que você não presta para ela, que você não é bom para ela, que você é o que ela pensa na cabeça dela. Então não importa o que você diga. E às vezes a gente gasta energia, às vezes tentando debater com uma pessoa, às vezes está até dentro de casa, um filho seu, às vezes no trabalho, uma pessoa que você quer mostrar o seu ponto para ela, mas sabe, quanto mais você fala, pior fica.
Entenda, as pessoas não controlam o seu destino. Eles podem tentar difamar você, eles podem deturpar, mas a sua reputação está nas mãos de Deus. Se o que eles disserem pudesse impedir o seu propósito, eles seriam mais poderosos que Deus, e não são. Por isso, entenda uma coisa, e isso tem que ser praxe para nós: não cometa o erro de se envolver em batalhas que você não deveria se envolver. Faça como Jesus, não lhes responda uma palavra, não dê atenção, já que Deus está preparando uma mesa na presença dos seus inimigos. Isso significa que há um lugar para você. A Bíblia diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Deus vai fazer justiça. Deus pode inclusive usar a justiça dos homens a teu favor, porque quem estabeleceu juízes, quem estabeleceu justiça aqui nessa terra foi Deus. Então você tem que aprender, sabe, a fazer as coisas do jeito certo e a confiar em Deus, que Ele vai lhe defender. As pessoas podem pensar o que elas quiserem, sabe? As pessoas perguntam: você acredita que Deus fala através dos sonhos? Vou acreditar até o meu último dia de vida aqui nessa terra. Por que eu vou acreditar que Deus fala também através dos sonhos? Também, porque Deus fala de muitas formas. Porque Deus salvou a minha filha através de um sonho que eu tive. Deus me deu livramentos através de sonhos. Então eu creio no poder da profecia. Eu creio no poder da profecia. Eu creio no poder da palavra profética e nunca vou deixar de crer em toda a minha vida. Por quê? Porque eu sou fruto de profecia. Eu estou aqui. Eu vim, sabe, eu sei de onde eu vim. Eu sei o poder de uma palavra profética na minha vida. Então, sabe, quando você acredita no que Deus fala com você, você não dá ouvidos àquilo que vem contra você. Se você está sendo desrespeitado na sua casa, desrespeitado por estranhos, desrespeitado no trabalho, não responda a eles. Procure meios legais, faça suas orações, porque quem vai fazer justiça e preparar uma mesa para você é Deus. Eu estou falando com alguém aqui hoje que precisa muito ouvir essa palavra. Precisa muito ouvir essa palavra. Se você está sendo desrespeitado, Deus vai lutar. Deus vai lutar. Deus vai lutar por você. Fique em paz. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa instrução ao teu espírito. Quero pedir que você que está aí, que tem sido desrespeitado, que você confie na justiça divina. A justiça divina nunca falha. A justiça dos homens pode até falhar, você pode tentar e pode falhar, mas a justiça de Deus, jamais. Ninguém escapa da justiça de Deus, nem eu, nem você, nem ninguém. Amém? Ninguém. Quando Davi estava sendo escoltado para fora de Jerusalém, porque Absalão havia usurpado o poder, a Bíblia diz que alguns homens começaram a jogar pedras em Davi. E daí um dos soldados de Davi disseram assim: você quer que a gente faça alguma coisa? E Davi disse: não, porque se Deus está permitindo isso, então Ele vai me defender. E foi o que aconteceu. No retorno de Davi, aqueles homens que antes, jogaram pedras em Davi, agora estavam todos quietos. Eu quero que você entenda uma coisa: tem batalhas que é Deus que vai lutar por você. Ele vai fazer a justiça. Então, você pode estar sendo desrespeitado sim, mas existe um Deus que é maior. Não entristeça seu coração. Mantenha-se firme no Senhor, porque o Senhor é quem luta por ti. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado aqui constantemente. Salmos de defesa, salmos de ataque. Aleluia. E quero também falar rapidamente dos meus livros para você, que tem sido uma bênção na vida de muita gente, os devocionais. Primeiro leia a sua Bíblia, depois pega os devocionais. Amém? Olha só, tem versículo bíblico, direções para o teu dia. Cada página tem uma oração, então tem 365 orações nesse livro.
E nesse aqui também, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E domingo agora nós teremos Santa Ceia. Eu estarei ministrando às 9 da manhã e a minha esposa às 18h30. O endereço da igreja que nós congregamos é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? As pessoas pensam que eu estou na frente da igreja. Não, eu não estou na frente da igreja, eu congrego na igreja. Tá bom? Nós começamos, eu e a minha esposa, mas por causa das nossas atividades, dos nossos compromissos, a gente não consegue estar na frente da igreja. Mas congregamos, ajudamos da melhor maneira possível, certo? E você é nosso convidado nesse domingo de estar junto conosco. Salmos 91, eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas. E eu estou pedindo que nesses 3 últimos dias desse propósito, que você não falte. Amém? Esteja comigo às 6 da manhã e às 18 horas aqui nesse propósito. Amanhã é sábado. Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã no sábado. No dia que pode dormir um pouco mais, se você vai entregar, né, esse horário para Deus ou vai entregar para o teu sono. Amém? Eu convido você amanhã a estar comigo às 6 da manhã. Eu quero ver aqui quem é que vai entregar a Deus, né, esses minutinhos a mais aí do sono para estar aqui em oração junto com a gente. Amém? Vou estar ao vivo com vocês hoje às 9 da manhã e depois nós temos oração às 18 horas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está visitando alguém que se chama Tabata aí nessa live. E Deus está te dando um grande livramento. E o Senhor também me mostra, Tabata, é um tempo de inauguração de coisas novas na tua vida, coisas que você se preparou muito. Um tempo de coisas novas na sua vida. Tem uma pessoa que está me ouvindo, o Senhor me mostrou, sabe, muitas feridas na cabeça. Eu quero declarar saúde sobre você, eu estarei orando agora por você. Amém? Jesus Cristo é aquele que cura, é aquele que restaura. O Senhor também me mostrou uma pessoa que vai passar por movimentações agora nos próximos dias. Vai sair de um lugar e vai ir para um outro lugar da mesma, é como se fosse na mesma rede. É como se fosse na mesma rede, mas você vai ser puxada para um outro lugar para ajudar, né? Porque você tem se destacado. Então eu creio que isso é uma promoção que Deus está entregando aí para você. Eu também quero liberar uma palavra para a Luísa. E o Senhor está te entregando uma chave, Luísa. E nessa chave que o Senhor está te entregando, eu creio que um novo, eu posso dizer, tempo na sua carreira vai começar. Um novo tempo. Deus está abrindo as portas para você em algo totalmente novo que você sempre desejou, mas nunca teve a oportunidade certa. Essa oportunidade está chegando para você, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora, nós vamos colocar diante de Deus todos os pedidos de oração, nossas cartas, nossas orações específicas. Amém? E se você não compartilhou essa oração, depois eu vou pedir a gentileza de você compartilhar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom. Sim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Declaramos, ó Deus, que confiamos em Jesus Cristo, que somente Ele pode nos defender. E oramos também, Senhor,
para que o Senhor opere na nossa vida, trazendo paz, trazendo justiça, nos ajudando também a não responder de forma carnal, sem sabedoria, a algumas pessoas. Ajude-nos, Pai, ajude-nos com sabedoria, ajude-nos com cuidado, ajuda-nos com prudência, para que não pequemos com nossos lábios. Também oramos, Pai, declarando que perdoamos aqueles que fazem o mal para a gente. Perdoamos, Pai, aqueles que se empenham em nos odiar. Senhor, nesse momento apresentamos diante de Ti e liberamos nosso coração totalmente diante de Ti. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê vitória a essa família, dê vitória a essa pessoa que tem sido atacada, que tem sido desrespeitada, que tem sido injustiçada, que tem sido maltratada. Eu oro para que o Senhor intervenha, eu oro para que o Senhor dê sabedoria e que o Senhor faça justiça. No nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, apresentando a Ti todas as cartas, todas as orações específicas que foram feitas e que estão sendo feitas, que o Senhor intervenha, que o Senhor libere respostas, que o Senhor opere milagres, que o Senhor transforme realidades no nome de Jesus Cristo. E eu oro agora para que todo aquele que está doente seja curado no nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus que cura. Por isso, ordenamos agora a toda força maligna e a todo tipo de mal, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Jesus é o Senhor e nós invocamos o nome de Jesus e pedimos, Senhor, intervenha agora com Teu poder, intervenha com Teu poder em nome de Jesus. Senhor, desfaça o laço do passarinheiro, a arma forjada seja quebrada e nós declaramos, maior é o Senhor na nossa vida. Ele é Deus da nossa vida, Ele é Deus da nossa casa, Ele é o Senhor da nossa casa, confiamos nele, dependemos dele e pedimos, abre portas de provisão, abre portas de milagre. Senhor, Tu és o nosso socorro, apresentamos a Ti cada pedido de oração e pedimos o Teu milagre, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. A paz, a prosperidade, a alegria do Espírito Santo esteja sobre ti. Um excelente e abençoado dia a todos nós e até mais.